conferência online de hoje com o tema Parasociologia aplicada à PROEX com o professor Eduardo Catalano. Antes de iniciar a conferência, eu gostaria de passar algumas informações importantes para a utilização da sala. Nós temos um espaço na barra inferior do seu vídeo. Nós temos uma área com um chat onde você pode fazer perguntas através de texto. E também temos a opção do lado esquerdo, se você clicar com o nome em cima do seu próprio nome, com o botão direito do mouse, em cima do seu próprio nome, você pode colocar um ponto de interrogação, que significa que você quer fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta por voz. Então você também tem a possibilidade de fazer comentários ou perguntas via voz, tá? O que vocês acharem melhor, vocês podem utilizar durante a apresentação, durante a palestra. É legal que tenha essa interatividade para que vocês possam tirar as suas dúvidas de acordo com o tema que está sendo proposto no momento. Algumas outras informações que nós vamos passar em relação à utilização da sala de conferência. Você pode colocar a sala de conferências em português, caso seja necessário. Vocês na parte superior esquerda, você tem File, você clica em File, depois em Options e depois você seleciona a Português, né? E você coloca a sua sala em português, vai ficar até mais fácil para você entender o funcionamento da sala. Essa conferência de hoje, ela é uma conferência de aproximadamente 1 hora. Nós estaremos gravando também essa conferência e inserindo no site da Apex, que a maioria de vocês já conhece, que é o www.apexinternacional.org. E agora, daremos início à nossa palestra de hoje, com o professor Eduardo Catalano. Estou passando a voz para ele. Eduardo, a palavra está contigo. Deixa eu só desmarcar. Ok, você pode marcar agora. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui em nossa apresentação, nossa palestra. Como o professor Rodolfo já comentou, eu me chamo Eduardo Catalano, eu sou voluntário da Conscienciologia desde 1997, fui voluntário do IPC durante alguns anos, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, e atualmente eu sou voluntário na Apex, coordenando a área de comunicação, em parceria com a professora Marta Ramiro. Então a Marta, inclusive, está aqui conosco, né? Então é o seguinte, eu também tenho uma formação na área de ciências sociais, né? Sou formado em ciências sociais, um pouco de ênfase mais na sociologia, e isso, inclusive, é um pouco de ponto de ligação, né, do tema que eu tenho com a parasociologia, né? Eu tive contato com o tema parasociologia, na verdade, até antes de me formar, né, antes de entrar na faculdade, e desde aquela época esse tema já me chamou muita atenção, eu já tive muita curiosidade em tentar entender e tentar pesquisar mais, né? Se bem que essa pesquisa que eu venho desenvolvendo com parasociologia, apesar desse tempo todo, ela só se intensificou mais a partir desse último ano, quando eu comecei a fazer meu voluntariado aqui na Apex, né? Então, antes da gente entrar na palestra, da gente estar discutindo, eu vou falar um pouquinho aqui da Apex, falar alguns conceitos básicos da Conscienciologia, de modo breve, né? Para a gente poder situar aqui algumas questões. Eu não sei se todas aqui são de primeira vez ou não, mas a gente sempre faz esse tipo de apresentação porque a palestra fica disponível online para as pessoas fazerem download. Então, mesmo que você já saiba, né, o que eu vou estar falando aqui, tem pessoas que podem vir a baixar, fazer o download dessa palestra daqui a alguns dias e a gente considera importante que tenha essa informação incluída na palestra. Então, eu vou fazer o seguinte, falar um pouquinho da Apex para vocês. Eu vou pedir para o Rodolfo passar o slide, por favor. Então, enquanto o Rodolfo está passando o slide, eu vou falando aqui, né? A Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial, que é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins lucrativos, com base no voluntariado, sem conotação mística, religiosa ou político-partidária, cuja finalidade é pesquisa e educação sobre o propósito existencial e a evolução pessoal e grupal, a partir do paradigma consciencial. A gente vai falar um pouquinho do paradigma consciencial mais à frente, tá? A gente está falando aqui, na verdade, também do estudo da PROEX, né? E no caso da Max PROEX e todas as suas implicações. Agora, o que se passa? A proposta da Apex
ela foi proposta no dia 4 de julho de 2006 pelo professor Valdo Vieira, durante uma tertúlia por ele ministrada no tertuliário, lá no CAEC, né? CAEC, para quem não sabe, é a Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Então, a partir desse momento, foi montada toda uma equipe, né, se estruturou toda a condição da criação da nova instituição conscienciocêntrica, coordenada pelo professor e pesquisador Laine Losch, que é atualmente o nosso secretário-geral. Né? Então, a Apex, na verdade, ela só veio ser fundada no dia 20 de fevereiro de 2007 aqui em Foz. Então, a Apex, na verdade, é uma IC relativamente nova. Nós estamos agora para completar 2 anos de existência. Okay? Outra questão interessante é que a Apex, apesar de ser uma IC relativamente nova, nós já temos unidades em Porto Alegre e em São Paulo. Então, se tiver alguém aí interessado em acompanhar dessas localidades que tem interesse em acompanhar nossa programação, nossos cursos, vocês podem estar acessando o nosso site, que a gente já deve colocar nas próximas semanas a programação anual da Apex, né, dessas localidades também, para vocês também estarem acessando, ou caso entrando em contato conosco, que a gente pode estar aí também passando para vocês as informações. Eu vou pedir para o professor Rodolfo agora passar para o segundo slide, né? A gente vai falar agora um pouco sobre os objetivos da Apex. Então, dentre os objetivos da Apex, a gente vai ler alguns, né? O primeiro aqui no caso é a autoconscientização proexológica, que significa auxiliar as pessoas a identificarem as suas diretrizes de suas programações existenciais pessoais. Ou seja, né, em outras palavras, ajudar as pessoas a identificarem qual é o seu projeto de vida, né? Qual é a sua, vamos botar assim, hoje eu ouvi falar aí fora, a sua missão, o que ela veio fazer nessa dimensão. Lógico que a gente não está falando que todos têm um ProEx, mas as pessoas que têm ProEx, que sentem essa condição, a gente vai estar auxiliando, né, nesse sentido. O outro é o caso da autocapacitação proexológica. O que é isso? É propiciar as pessoas a desenvolverem as suas competências e habilidades existenciais, autogestão, auto-organização e autossuficiência evolutiva. Falar em autogestão, a gente pode até falar agora, né, que a gente vai estar a gente está disponibilizando gratuitamente a agenda da Apex do ano 2009, a gente deve estar com isso pronto a partir desse começo dessa semana. Vocês vão poder estar fazendo aí o download e podendo utilizar a agenda também. O terceiro ponto é o alto desempenho proexológico. O que vem a ser o alto desempenho proexológico? É oferecer às pessoas os conhecimentos e meios para que elas possam fazer uma ampliação dos resultados evolutivos e da produção de suas gestações conscienciais. Então, a pessoa aí, a gente vai estar oferecendo ferramentas nesse sentido também, para que você possa trabalhar com suas gestações, a sua produção intelectual, o que você estiver aí produzindo com relação à sua ProEx, né? O quarto aqui é inteligência evolutiva. O que é? É ajudar as pessoas a aprimorarem a inteligência evolutiva e ampliarem o rapport com os evoluciólogos, né? A gente considera os evoluciólogos como os especialistas máximos em relação à programação de vidas, ou ProEx, né? São eles que planejam essa vida nossa aqui nessa dimensão, né, com relação aos grupos karmas e a nossa condição individual. O outro ponto é a condição da Max ProEx, né, que é fortalecer o vínculo consciencial na Max ProEx, visando gestos com os grupais. Então, isso também tem muita relação com a parasociologia também, né? A gente vai falar bastante de Max ProEx na nossa palestra, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar depois também. Por último, a gente vai falar da parapoliticologia, que é contribuir para o desenvolvimento do paraestadio, visando a criação do Estado mundial. Ou seja, a gente vai tentar contribuir de alguma maneira para transformar esse planeta num planeta escola, deixar só de ser um planeta hospital, ok? Eu quero falar agora, rapidamente, que se eu estiver falando rápido, se vocês quiserem que eu volte a algum tema, algum conceito, vocês podem perguntar, a gente volta, talvez até repita em outra maneira, de modo que vocês não fiquem com dúvidas, ok? Então, pronto. Eu vou pedir para o professor Rodolfo agora passar o próximo slide. Então, tá. Então, a gente vai falar o que é a ProEx, né? A ProEx é o planejamento de vida que cada consciência idealiza antes de renascer nessa dimensão humana, buscando objetivar a sua existência nesse planeta com foco na sua evolução. Então, como eu já tinha comentado antes, é aquilo que você planejou junto ao seu orientador evolutivo, de acordo com as suas competências, suas habilidades, as suas
necessidades, né? Tudo isso que você vai estar agregando ao ressomar nessa dimensão para estar trabalhando, né? Então, a proposta é que você trabalhe com esses objetivos de trabalhar a sua ProEx. Inclusive, eu vou aproveitar para falar para vocês, a gente, né, quem quiser aprofundar o tema da ProEx, a gente vai estar fazendo aqui em Foz do Iguaçu, agora em fevereiro, durante o Carnaval, a 7ª semana, o 7º balanço existencial dentro da 4ª semana da Max ProEx. Eu estou até com o folder aqui. Então, para aqueles que tiverem disponibilidade, tiverem condições, entre em contato conosco, né, nós temos vagas para esse evento. É um evento que conta com pesquisadores de várias partes do Brasil, do mundo, inclusive. Nós vamos ter o professor Wagner Leguete também administrando um curso sobre retrocognições. Vamos ter também o curso complementário com foco na ProEx. O professor Rodolfo está colocando o slide do curso agora, né, para vocês terem uma ideia, né? Então, esse curso é um curso que é bem marcante aqui dentro da nossa comunidade conscienciológica, né? É um curso que já acontece regularmente, dentro dos anos nós temos o curso. Então, se vocês tiverem qualquer coisa, vocês podem acessar nosso site, que lá também tem mais informações, e aí a gente pode estar tirando qualquer dúvida que vocês venham a ter, ok? Eu vou pedir agora ao professor Rodolfo para passar o próximo slide, né? Então, agora o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho da conscienciologia, né? Então, o que é a conscienciologia? A conscienciologia, a definição que nós estamos usando aqui, é uma ciência, ou uma neociência, a gente pode falar assim, proposta pelo professor e pesquisador Valdo Vieira, que estuda a consciência de modo integral e abrangente, através dos atributos conscienciais, veículos de manifestação e fenômenos conscienciais multidimensionais. Então, o que se passa? A conscienciologia, ela está assentada no paradigma consciencial. E eu vou explicar agora para vocês no próximo slide o que é o paradigma consciencial, porque aí vai dar para clarear bem o que a gente está querendo dizer, né, com a nossa proposta. Para começar, a gente pode falar que o paradigma consciencial, ele é quase que um oposto do paradigma mecanicista, o paradigma cartesiano, que é usualmente usado dentro das ciências convencionais, né? Então, nesse caso, a gente tem algumas variáveis que a gente considera interessante estar relatando para vocês. A primeira variável é a variável holossomática, ou seja, múltiplos veículos de manifestação além do corpo físico. Então, o que significa isso? Nós, enquanto consciências, nos manifestamos pelo soma, mas nós temos, que é o corpo humano, mas nós temos o psicossoma, que é o corpo emocional, nós temos o energossoma, que é o corpo energético, e nós temos o mentalsoma, que é o corpo das ideias, ou, vamos dizer, o veículo mais avançado de manifestação da consciência. A outra variável é a variável multidimensional, ou seja, nós temos várias dimensões de manifestação, além dessa dimensão física ou intrafísica, né? Então, por exemplo, através de uma projeção lúcida, você pode acessar a multidimensionalidade, pode estar acessando outras dimensões, outras como nexus, né? A própria Sociex, tendo contato mais intenso com os amparadores e tudo mais. A outra condição aqui, outra variável, é a variável da multiexistencialidade. O que quer dizer isso, né? Que nós somos consciências multimilenares com séries de existências, ou seriexes, né? Ou seja, a gente fala aqui que nós somos imorríveis ou imatáveis. A consciência, ela já existia, né? Ou você já existia antes desse soma, e você vai continuar existindo após o descarte desse soma, desse corpo biológico. Ok? Por último, a gente vai estar falando da questão da bioenergética, né? As energias como meio de manifestação da consciência. Ou seja, essa vida nossa é uma vida energética, né? Então, a pessoa que dominar as energias dessa dimensão, ela pode dominar a própria vida aqui, né? Então, a gente sempre fala, olha, faça estado vibracional, trabalhe com suas energias. O EV não custa nada, o EV é uma técnica relativamente simples que pode aplicar no seu dia a dia e com resultados que ela vai colhendo ao longo do tempo que vai estar sempre somando a isso, né, no contexto evolutivo dela, ok? Então, se tiver alguma dúvida até aqui, vocês podem também perguntar, e eu vou passar para um outro slide, que é o princípio da descrença. Eu adaptei esse princípio da descrença à palestra, né? Mas para vocês, eu vou ler para vocês então, que fala o seguinte, aqui: não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informar aqui nesta palestra online. Experimente, tenha suas próprias experiências. Então, eu quero dizer o seguinte aqui, né? Aproveitar aqui para falar que vocês podem debater, refutar, refletir, né?
A gente aqui não vai fazer nenhum tipo de inculcação, né? A gente não está trabalhando com religião, qualquer coisa nesse sentido, não é nada disso. Então, se vocês se dispuserem a ter suas próprias experiências e somar com as nossas, todos vão sair ganhando, né? Pode ser que a experiência que você venha a ter seja muito mais avançada que a minha, e aí eu vou também acatar aquilo e a gente vai poder também discutir. Então, vocês ficam aí com o princípio da descrença para a gente fechar essa primeira parte da nossa apresentação, e eu vou entrar agora na abordagem do tema. Na verdade, então, o que se passa, né? A abordagem do tema eu coloquei dessa maneira. A palestra está dividida da seguinte maneira. A gente primeiro vai falar um pouco de sociologia, né, tentar entender um pouco os conceitos de sociologia, né, conceitos básicos, mas que vão nos ajudar lá na frente também. Após isso, a gente vai estar falando da parasociologia e todos os assuntos que seriam assim correlatos a ela. Obviamente, o tema parasociologia é muito extenso, a gente, né, tem uma apresentação de apenas 1 hora, mas eu acredito que dê para a gente falar alguns pontos principais, né? Claro que aí vocês também podem estar perguntando, tirando dúvida, né? Vocês fiquem à vontade para a gente poder debater isso aqui. Então, eu vou pedir para o professor Rodolfo passar o próximo slide, né? O próximo slide é uma definição que eu tirei do dicionário Hawais sobre a sociologia. Eu vou ler para a gente, então. Sociologia, né? Estudo científico da organização e do funcionamento das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais e instituições. Instituições, quando a gente fala, casamento, família, religião, tudo isso, em constituição, a sociologia está se preocupando, né? Descrição sistemática e análise de determinados comportamentos sociais. Então, essa definição era uma definição, até certo ponto, curta, simples, mas ela nos diz muita coisa, né? Primeiramente, a gente pode tirar daqui que a sociologia é uma ciência que se preocupa com os coletivos, com os padrões que se repetem nas sociedades, né? Com os comportamentos dos indivíduos enquanto entidades individuais que afetam toda a coletividade, né? Então, a influência do meio também, né? Então, a gente fala muito na mesologia, né? A gente vai falar também em paramesologia, mas aqui a gente está falando da sociologia, então a gente pega a questão da mesologia como a influência, né? A gente pode até extrapolar um pouco isso e falar que, da mesma maneira que o meio nos influencia, nós influenciamos o meio, né? Então, a sociologia ela tem essa preocupação nesse sentido. Enfim, a sociologia ela se preocupa com tudo aquilo, né, que tem relação com os aspectos da vida em sociedade, né? Tudo isso que a gente vive no dia a dia, né? A gente tem que falar que a sociedade, quando nós já somos, já estava pronta. E essa arrumação, essa organização, ela é um objeto de análise da sociologia, né? E a sociologia tem uma coisa interessante, porque ela te permite fazer várias análises, ela tem variações que são bem interessantes. Então, por exemplo, a gente pode falar da sociologia do direito, da sociologia das classes trabalhadoras, da sociologia das artes, da sociologia dos esportes, sociologia de todas as esferas, né? Contanto que tem uma relação com os aspectos de uma determinada sociedade, tem a ver com a questão coletiva, ela pode se tornar objeto de sociologia. Recentemente eu estive estudando o processo de sociologia da felicidade e foi surpresa descobrir que tem muitos pesquisadores, sociólogos no caso, que trabalham com o tema da felicidade sobre um aspecto sociológico. É bem interessante isso. Inclusive o professor Valdo, no tratado Projeciologia, ele lançou a proposta da sociologia projetiva, que qual é o objetivo? É estudar as relações entre as pessoas na SOCIM e a SOCIEX através das projeções lúcidas. Então, por exemplo, a gente pode até falar aqui, né, que o diário Projeção da Consciência é uma obra parasociológica nesse aspecto, porque é um diário de uma CONSIM, né, relatando as experiências que ela tem dentro da multidimensionalidade, junto com as consciexes e sociexes. Ok? Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o termo da parasociologia. Então, que eu vou falar aqui é o seguinte: esse termo sociologia, na verdade, ele foi criado em 1830 por um filósofo francês chamado Auguste Comte. O que acontece? Comte, ele tinha uma preocupação, até genuína, vamos dizer assim, em encontrar uma explicação racional e um método de estudo das transformações sociais que se acentuaram de maneira muito dramática e muito evidente, lógico, a partir dos desdobramentos gerados pela Revolução Francesa.
e posteriormente também pela Revolução Industrial, que teve, no caso, epicentro a Inglaterra, né? Mas que, obviamente, repercutiu em todo o mundo, né? A Europa, na verdade, foi o palco dessas transformações, né? E esses acontecimentos, tanto de ordem política, econômica e principalmente de ordem cultural, tiveram um forte impacto na instalação e configuração da sociedade capitalista na época, né? A burguesia, na verdade, a partir dali, tomava o poder, vamos dizer assim, né? Houve, então, essa transição do Estado feudal, né, do feudalismo, para o Estado capitalista, né? Aí, o que acontece? Com isso, obviamente, e principalmente na Revolução Francesa, as coisas andaram de um modo um pouco descontrolado mesmo, né? Então, o que aconteceu? O Comte ele queria encontrar uma fórmula que pudesse ser aplicada para organizar a sociedade. Ele considerava que a sociedade europeia vivia em um profundo estado de caos, de desordem, um estado de verdadeira anomia, né? Só que a gente agora tem que ter um cuidado com o Comte, porque ele era extremamente conservador. E, inclusive, é um fundador da linha positivista, e ele era contra qualquer tipo de revolução. Ele foi um crítico ferrenho da Revolução Francesa, no caso, né? Inclusive, também, ele acusava os iluministas pelos ideais revolucionários que, entre outras coisas, de fato, ajudou no processo da Revolução Francesa. O Kant queria encontrar o que ele, abre aspas, chamava de leis imutáveis de funcionamento da sociedade, fecha aspas. Então, quer dizer, ele queria era se contrapor aos ideais iluministas, né? Inclusive, é interessante a gente pensar que o Comte ele criou o termo ordem e progresso, que é um termo que todos nós conhecemos, porque faz parte da nossa bandeira, para se contrapor aos iluministas. Ele colocava a ordem em primeiro lugar, depois o progresso, né? Então ele tinha uma visão de mundo que a gente considera hoje um tanto restritiva, porque ele não aceitava a manifestação da individualidade, ele pensava tudo em termos coletivos, e isso transformou a sociologia que ele começou a praticar uma sociologia muito conservadora, né? Agora, obviamente, o que se passava é que havia necessidade de explicação da condição social na época, né? Até hoje a gente tem isso, obviamente, né? Só que naquele contexto era mais complexa a condição, né? Mas o que se passa? A sociedade era um grande problema. Havia realmente uma necessidade, não só por parte da própria burguesia, né? Mas de todo o contexto político, o contexto social, de se ter explicações para o que estava acontecendo no mundo naquele contexto, né? A gente tem que pensar em que tudo, obviamente, tudo é socialmente construído, né? Então, a sociologia, ela desde então, quando o mundo começou a ter essas transformações, se viu que era necessário realmente estudar aquilo, né? Então, a gente a gente questiona muito hoje a sociologia Comte, mas ele foi de fato um precursor. Ele começou isso, apesar de terem algumas teorias que falam que na verdade não foi bem ele que começou a sociologia, mas oficialmente a gente considera Comte como o principal, o primeiro sociólogo, vamos dizer assim, né? E é interessante a gente lembrar também que o Comte queria fazer da sociologia uma ciência tão correta, vamos dizer assim, do ponto de vista da pesquisa, né, que ele queria aplicar as leis da física na sociologia. Tanto é que no início ele chamava sociologia de física social. Posteriormente é que ele veio criar esse termo sociologia. Agora, o que se passa aqui, gente, é o seguinte: da mesma maneira que a sociologia estuda o indivíduo e a sociedade, suas implicações, né, tudo que tem direito, a parasociologia, ela vai estudar o indivíduo enquanto ser multidimensional e a socin e a sociex em suas diversas formas de manifestação. Então, só por isso, né, a gente pode falar que é extremamente relevante o estudo das programações de vida individuais e principalmente as grupais, né, para os estudos, os abordagens avançadas da parasociologia. E uma outra coisa que a gente pode falar também, que é um ponto de similitude que é bem interessante também, com relação à sociologia para a sociologia, é que da mesma maneira que a sociologia está preocupada em entender os grupos sociais, a parasociologia ela vai estar preocupada em entender não só os grupos sociais, ela também se preocupa com essa dimensão aqui intrafísica, mas ela também vai ter uma preocupação em entender os grupos parasociais ou os grupos evolutivos, né? Nós vamos falar sobre grupos evolutivos em relação com a Max Proex mais à frente. Eu vou pedir agora para o professor Rodolfo passar para o próximo slide, ele já passou inclusive, né? Pode botar lá, por favor, Rodolfo, para a sociologia, deixa aí, né?
A definição de parasociologia que nós vamos usar aqui é uma definição muito interessante, ela é bem pertinente. É a definição do professor Valdo Vieira, que vocês podem encontrar no livro 200 Teáticas da Conscienciologia, na página 157, do ano de 1997. Então é assim, vou ler aqui também. Em Conscienciologia, a parasociologia é um campo científico que estuda a filosofia, as técnicas e as práticas da socinconscienciológica e das sociexes, ou sociedades extrafísicas das consciexes e suas consequências na vida intrafísica. Então, o que se passa? Primeiramente, eu acho que para a gente trabalhar essa definição, é importante a gente até dividir para efeitos didáticos em dois momentos, né? Eu recordo muito bem quando li essa primeira vez essa definição, e ela me deu um nó, porque, por exemplo, a gente pode pensar assim, na época que isso foi escrito, nós não tínhamos a CCCI, por exemplo, da maneira como ela é hoje, né? Com o nível de atuação que nós temos hoje aqui em Foz do Iguaçu. Então, quando o professor Valdo fala que a parasociologia é o campo científico que estuda a filosofia, as técnicas e as práticas da socinconscienciológica, primeiramente, o que nos vem é a condição da CCCI, né? A condição que hoje, inclusive, a gente pode falar, inclusive, da Max Proex com relação à própria enciclopédia, que nós vamos falar também mais à frente, né? Então, é bem interessante a gente pensar que a socinconscienciológica ela é um objeto de estudo da parasociologia, ou seja, a parasociologia com foco nessa dimensão, né? A gente tem que lembrar sempre que aqui essa dimensão, ela de certa forma é uma caricatura da realidade multidimensional. Então a gente aqui está criando uma condição ou um ambiente que, de certa forma, ele tenta copiar as dimensões extrafísicas mais evoluídas, mais avançadas, né, dentro da nossa socinconscienciológica. Então, avançando um pouquinho aqui na definição, a gente tem aqui também assim, das sociexes ou sociedades extrafísicas e das consciexes e suas consequências na vida intrafísica. Eu já comentei um pouquinho, mas é bom a gente reforçar isso, que é assim, como que a sociex, e no caso a gente quando pensa em sociex, a gente pensa também nas consciexes, como elas interagem e influenciam a nossa vida intrafisicamente, né? A gente, como eu já falei, a gente tem aqui essa dimensão, a gente fala sempre que é uma cópia da dimensão extrafísica, né? Então, a definição da sociologia, ou da parasociologia, desculpe, ela aborda essa condição também, né? Então, uma coisa que também eu acho interessante, existe uma definição de parasociologia, que é uma definição que pega mais o lado da especialidade, que fala assim: a parasociologia é um subcampo da holorressomática, que é uma especialidade da conscienciologia dedicada ao estudo da socinconscienciológica e das sociexes e suas consequências na evolução das consciências, né? Então, é uma definição que é bem parecida com a outra, mas ela situa a parasociologia nesse contexto aqui da especialidade da conscienciologia, ok? Eu também achei interessante essa pesquisa, porque aí vocês podem também estar consultando, no tratado Projeciologia, o professor Valdo, ele faz, né, no local que ele faz o lançamento da proposta de sociologia projetiva, ele também tem lá as relações da sociologia com a para-história, com a para-antropologia, né? Então, a gente tem assim, a sociologia, nós temos a parasociologia, nós temos a para-história, nós temos a para-antropologia, né, que estão dentro da condição das ciências sociais, que tem relação direta com a sociologia também, ok? Até agora, gente, eu acho que tem algumas perguntas aqui. Tem aqui, deixa eu ler aqui rapidinho. Tá, então é isso, né? Não tem nenhuma pergunta não, eu estava olhando aqui agora. Tem a Vitória falando que a ProEx dela está relacionada para a sociologia, né? Então, a gente tem muita coisa para estudar, Vitória. Se tiver qualquer dúvida, você pode estar perguntando também, tá? Vamos agora para o próximo slide, por gentileza, professor Rodolfo. Então, gente, a gente tem que, né, falar aqui o seguinte, antes de explicar esse próximo slide, que a parasociologia, ela é um tema realmente fascinante, porque você vai estar lidando com diversas condições que você vai estar vendo no seu dia a dia, né? Então,
É um tema realmente complexo, é um tema até certo ponto um pouco árduo, porém ele tem uma carga de novidade, de você estar sempre buscar uma nova informação, que é muito interessante. E a gente pode usar, por exemplo, a técnica do cosmograma para estar estudando, né? Hoje temos um tratado, que é o Homo sapiens Urbanizatus, que não deixa de ser um tratado parasociológico, né? Que vale a pena a gente estar observando isso. Eu vou falar um pouquinho agora, para a gente tentar entender um pouco mais de parasociologia, né, com outras relações que a gente encontra, né, dentro da parasociologia. Essas variáveis aqui, que são listadas para vocês na tela, elas também se encontram no livro 200 Temáticas da Conscienciologia. Então, vocês podem estar aprofundando isso lá, né, para a gente estar debatendo também. Agora, eu vou passar um pouco aqui para vocês que possam acompanhar comigo. Vou ler então e vou tentar explicar aqui um pouco. O primeiro fator aqui é fatores relativos ao trabalho e à profissão. Então, o que acontece? Essa condição aqui, por exemplo, é de suma importância, inclusive para os inversores, devido à condição de interdependência econômico-financeira, né? A gente fala muito do trinômio motivação, trabalho e lazer. E agora, o que se passa? Existem pessoas que passam a vida inteira fazendo aquilo que elas não gostam, aquilo que elas não querem, e tremendamente insatisfeitas, com o único objetivo, porque ela está ganhando dinheiro, mas ela não está vendo um rendimento evolutivo, né? Muitas vezes a pessoa entra no processo de melim e é complicado isso, né? Então, a parasociologia, ela tem uma abordagem para aplicar essa condição também, né? Uma outra questão é a questão da condição do casal incompleto. Isso acontece devido à complexidade de formação das duplas evolutivas, né? E os processos emocionais envolvidos no contexto. A gente pode ressaltar aqui que uma dupla evolutiva já é um grupo evolutivo, de certa forma, né? Se a gente for pensar, né, na parceria da dupla evolutiva e as consciências envolvidas no contexto, a gente pode falar isso também. Da mesma maneira, uma família nuclear, né, no caso um grupo karma. Do mesmo modo, já é uma configuração de um grupo evolutivo, né, que tem seus motivos para estarem juntos, e isso tudo, a parasociologia, ela pode abordar, né, pode fazer uma análise, vamos dizer assim, uma análise que pode ser uma análise parasociométrica, né, para abordar o assunto. Uma outra condição é a questão da paragenética. A gente já comentou que o evoluciólogo é o maior especialista em planejamento de ProEx, né, de Max ProEx. Então, o que acontece? Essa condição realmente é complexa. O evoluciólogo trabalha planejando as vidas, nossas ProExes, no caso, desde lá do curso intermissivo, das relações que nós vamos ter uns com os outros, nessa dimensão. Então, o evoluciólogo, ele, obviamente, ele não vai planejar uma vida que a consciência não tenha condições de realizar essa ProEx. A ProEx, ela é totalmente realizável, né? Depende de cada consciência, obviamente, está assumindo isso, arregaçando as mangas, literalmente suando a camisa para realizar a sua ProEx, né? Vamos lá para o próximo ponto, na condição da invexologia. Não só com relação à dupla evolutiva, que é muito interessante, muito importante, mas a questão da invexologia, que a parasociologia tem um enfoque interessante, é com relação à própria inversão mesológica. E isso é muito sério, né? Os valores do inversor são valores muito, muito importantes. A gente tem que lembrar que o inversor, ele, de certa forma, ele muda as regras dessa dimensão, porque ele vai começar a fazer a assistência desde cedo. Desde o momento que ele tem lucidez, ele vai fazer a assistência antes de fazer a aposentadoria, antes mesmo de fazer um pé de meia, né? A gente não está dizendo que a Invex é fácil, simples, exige realmente que a pessoa tenha ali aquela condição no curso permissivo, né, com a própria paragenética, né? Obviamente aí, hoje a gente tem a atuação da Sinvex, que pode estar ajudando, né, dando apoio ao jovem inversor, a pessoa que se identifica como inversor existencial. Pela parapsicologia, a gente vai falar aqui da condição da intermissão e da OFIEX, que está relacionada às práticas energéticas assistenciais dos indivíduos em qualquer época, dentro de sua cultura. Eu vou falar francamente, eu não tenho uma OFIEX para poder dar um relato mais assim, teático da condição. Mas a gente pode deduzir de modo racional que a OFIEX seja um ambiente onde ocorrem todos os tipos de assistência, que, obviamente, vão ter um impacto muito forte nessa dimensão. Isso a gente pensar agora também aqui na própria
CCCI, né? A Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. Se a gente pensar que daqui a um século, por exemplo, quantos tenepsistas vão estar atuando numa condição de alto nível com a OFIEX, né? Como isso vai influenciar na nossa Max ProEx, né? Como é que isso vai influenciar no sentido de qualificação do nível evolutivo, né, do grupo evolutivo, né, no qual nós pertencemos, né? Então a gente pode inferir isso daí, possivelmente a gente poderia falar muito mais, mas acho que por enquanto essa abordagem está razoável. A outra condição, o Rodolfo está me avisando que tem uma pergunta aqui, deixa eu perguntar, ver aqui a pergunta. Quem está perguntando, Rodolfo? É o William que está perguntando. Vamos ver aqui. Além do casal incompleto, existe também o pré-casal. No Japão o verbete casal incompleto, não conseguiria entender a diferença. Você pode exemplificar ambas as situações? Olha só, William, a condição do casal incompleto é uma condição que, eu vou falar do começo, existe a condição do pré-casal, do casal incompleto e do casal completo, o casal constituído, né? O casal incompleto é aquele casal que existe uma condição ali já de conhecimento, interesse, paquera, né, que a gente fala aí fora, a gente pode falar desse jeito. Enquanto que a condição do pré-casal é uma condição que é interior a essa, né? É uma condição onde as consciências ainda talvez elas não estão ali numa condição de ter lucidez daquilo ali, não ainda se atentaram, e às vezes você pode estar falando assim, existe a dupla, aquela dupla, aquelas pessoas, elas estão para formar a dupla evolutiva, mas elas ainda vão passar pelo estágio de casal incompleto e tudo mais. Outra condição de casal incompleto também, que a gente pode falar, é, por exemplo, uma condição onde você tem um ambiente de trabalho e você tem a sua dupla evolutiva, mas tem outra pessoa lá que você trabalha junto, e essa pessoa é uma dupla de trabalho, obviamente não tem nenhuma ação afetiva, mas ela pode vir a constituir um casal incompleto, porque ela não vai às vias de fato no sentido da afetividade, da sexualidade. Ela vai ter uma relação, às vezes, de amizade também, né? Uma relação próxima, mas não tem a intimidade do casal íntimo, vamos dizer assim. Então, eu não sei se deu para clarear aí para você, né? Mas vamos continuar então aqui a nossa apresentação, né? Se tiverem alguma dúvida com o que eu também expliquei agora há pouco, vocês podem estar me perguntando, a gente volta também, tá bom? Uma outra coisa que eu ia falar aqui é que a parapsicologia ela tem fortes implicações em questões relativas ao poder, à política e à educação. Então, é aquilo que eu já comentei anteriormente, né? A gente está com nossa proposta, né, é transformar esse planeta num planeta escola. A gente está caminhando para isso, obviamente, os avanços, né, em direitos humanos, né, na condição da própria defesa da vida hoje é muito melhor do que há 200 anos atrás, por exemplo, né? Então a ideia é um pouco essa, né? Agora, eu quero só falar aqui uma outra coisa que é bem interessante, que é assim, apesar das similitudes entre a sociologia e a parapsicologia, a gente está praticamente falando de duas ciências bem distintas, devido ao próprio paradigma consciencial que vai nortear a nossa pesquisa, né? Então, obviamente a gente não está exigindo, não está querendo que a sociologia, no caso, tenha uma abordagem multidimensional, porque ela não tem as ferramentas, ela não está sentada no paradigma consciencial, né? Então, o próximo slide, a gente vai trabalhar um pouco isso, que são algumas diferenças. Eu pedi para o professor Rodolfo passar o próximo slide, para a gente só acentuar um pouco essas diferenças. Logicamente, a gente poderia estar expandindo isso, podia estar falando mais, mas essas aqui vão dar uma boa ideia para a gente estar trabalhando. Então, gente, primeiramente, sociologia, relativismo cultural. Para a sociologia, verdade relativa de ponto. Então, a gente, quando fala em relativismo cultural, e principalmente é importante ressaltar isso na universidade, né, quando a gente está estudando ali a fundo o processo de relativismo, a gente tem que ter um cuidado para não ter uma visão etnocêntrica, né, uma visão de muito etnocêntrica, que a nossa abordagem seja a abordagem mais adequada para aquela realidade que você está estudando, né? Então você não pode, dentro da abordagem da sociologia, abordar uma sociedade com seus valores, querendo que seus valores sejam aceitos de modo, digamos assim, unânime, né? Vamos dizer assim.
Agora, o que acontece? Por outro lado, quando a gente vai estudar dentro da própria parasociologia, os idiotismos culturais, e a gente tem vários idiotismos, podemos falar nos judeus com a circuncisão, o processo da infibulação, né, ou da clitoridemia, que acontece com as meninas em alguns países africanos, né, de religião muçulmana. E assim, a gente fosse falar de idiotismo cultural, a gente ficaria aqui falando sem parar, porque existem muitos, né? Então a gente tem que apontar isso também, né? Porque até hoje existem essas práticas, são práticas que são arcaicas, são ultrapassadas e tudo mais. Então a sociologia, ela tem uma visão às vezes conservadora com relação a isso, né? Ao contrário da parasociologia, né, que tem uma abordagem relativa, na verdade relativa de ponta, ou seja, o conhecimento que nós temos hoje aqui nessa dimensão, ele pode ser um conhecimento que daqui a uma semana esteja totalmente defasado, ultrapassado, né? A gente vai ter um outro conhecimento, vamos ter aí uma Nelverpont, por exemplo, né? A gente tem que trabalhar com ciência e nesse contexto do paradigma consciencial, a verdade relativa de ponta, ela está ali para a gente estar atuando também, né? E no caso da parasociologia, ela vai atuar dessa maneira. Uma outra questão que pode soar bem óbvia, mas que é bem interessante, é a questão da visão materialista da sociologia em contraposição à visão multidimensional da parasociologia, né? A condição aqui é, só a gente abordar no paradigma consciencial já ficaria claro, né? A sociologia está preocupada em entender essa dimensão. É da mesma maneira que a medicina, que vai tratar só do corpo humano, né? A sociologia ela vai trabalhar nessa dimensão humana aqui somente. Em contraposição, né, a parasociologia, ela vai estar trabalhando com a multidimensionalidade, as múltiplas dimensões, além dessa dimensão física, né, toda a dimensão extrafísica e as N dimensões que existem. Um outro ponto aqui é a questão da TACON e da TARES, né? A gente não vai falar que a TACON não seja importante. Por outro lado, a TARES é muito mais avançada. E também, a sociologia, por mais que tenha abordagens críticas, né, a sociologia hoje, a sociologia como uma ferramenta das mais avançadas para nós estudarmos a nossa sociedade e criticarmos a nossa sociedade também, do ponto de vista social e político, por exemplo. Porém, a sociologia, ela faz TACON. Eu posso dar uma aula de sociologia, ou aqui, ou na universidade, ou qualquer uma palestra, em qualquer ambiente, de sociologia, ela vai estar despertando as consciências até certo ponto, mas para uma condição de TACON, né? Em outra posição, né, por outro lado, a parasociologia trabalha com a TARES, né, e ela vai estar fazendo uma condição muito mais avançada de mostrar para as pessoas a realidade multidimensional, a sua paraprocedência, né, esclarecendo a pessoa que ela é uma consciência multidimensional. Obviamente, a TACON da sociologia é muito melhor que, por exemplo, a TACON da religião, né, porém não deixa de ser TACON. Uma outra condição aqui de diferença é a questão da SOCIM, com a sociologia, que tem muito a ver com a condição do materialismo também, né? E da parasociologia em relação ao SOCIM e SOCIEX. Eu coloquei esse ponto aí para a gente pensar na questão do objeto de análise mesmo, né? A sociologia atua na SOCIM e se limita a essa dimensão. A parasociologia atua na SOCIM e na SOCIEX também, né? Então, por si só, a gente tem uma abordagem muito mais complexa, vamos dizer assim. Agora, um outro ponto aqui que a gente pode falar é a condição do sectarismo e do universalismo, porque a sociologia, ela durante muito tempo, e se a gente for avaliar, em alguns contextos acontece isso também, ela é uma ciência que pode ser manipulável ou manipulada de acordo com os interesses de um determinado grupo dominante, né? Obviamente tem lugares que você não pode falar em sociologia em hipótese alguma, porque não há ambiente para isso, né? Em países com ditaduras, como Cuba, por exemplo, ou a Coreia do Norte, se for falar em sociologia é uma piada, né? Mas a sociologia, ela corre esse risco, né, de ter uma visão sectária em alguns contextos, enquanto que a parasociologia, ela tem a visão mais universalista, ela vai estar embasada na cosmoética, ela vai estar numa condição muito mais avançada também, né? Eu acho que a gente pode agora...
Tem uma pergunta aqui que estão me falando, deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver aqui. Olha só, é a Vitória, né? Eu vou ler aqui a pergunta da Vitória. Tá, vamos primeiro aqui a pergunta da Vitória. Não me fiz entender. Gostaria de saber, mesmo não estando vinculada a nenhuma instituição conscienciológica nesse momento, pois sou cuidadora como deveria minha ProEx, que é a Parapsicologia. Olha, Vitória, eu acho que para você seria interessante você, se dentro do possível, né, dentro da sua condição aí, eu acho que para você do Rio Grande do Sul, nós temos a Apex Rio Grande do Sul. O que se passa? Seria interessante você buscar se informar mais de como voluntariar numa instituição conscienciocêntrica, já que você está falando que a sua ProEx tem a ver com Parapsicologia. E dali você vai poder estar trabalhando essas questões de modo mais técnico, com um grupo, né, que já está trabalhando com isso, né, que tem uma preocupação em desenvolver esses assuntos. Eu penso que você também deve tentar, dentro do possível, estar lendo esse livro, Os Teatros, que tem algumas questões de Parapsicologia, o próprio Tratado de Projeciologia e o Tratado de 700 Experimentos também pode ajudar. E eu acho que seria muito interessante se você pudesse vir a Foz do Iguaçu agora em fevereiro para participar do Balanço Existencial. Porque aqui você vai encontrar um ambiente de pessoas que estão debatendo esses e outros assuntos, né? E a gente pode estar conversando também isso aí, né? Eu não sei qual é a sua formação, se você também é formada em ciências sociais ou não, né? Mas, só para acrescentar com relação à tua pergunta, em relação ao desvio de ProEx, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas eu vou te adiantar que uma profilaxia de você estar evitando o desvio de ProEx é você identificando o seu grupo evolutivo. E se o seu grupo evolutivo pode ser que esteja, ou que ele seja, está vinculado a alguma instituição conscienciocêntrica, né? Então acho que vale a pena você refletir nesse aspecto, né? Pensa assim, a gente, vou até falar mais um pouco disso, mas a vida em sociedade, ou a vida em grupo, ela é muito mais fácil do que a vida individualmente. Você pode, obviamente, aplicar todas as técnicas, você pode fazer TENEPS, você pode aplicar técnica da INVEX ou da RESEX, porém, você estando vinculado a um grupo, você pode ter mais acesso às informações, né? Pode estar atuando de modo mais lúcido também, né? E as pessoas vão estar te ajudando também, né? A outra pergunta aqui, eu acho que é da Jussara. A Jussara perguntou para que a gente traduzisse os neologismos para quem não tem familiaridade com as expressões da Conscienciologia. Olha, Jussara, obrigado pela sua contribuição, mas a gente tem uma limitação muito grande de tempo aqui. Então, eu posso até falar uma coisa ou outra que você não tenha entendido, mas realmente não dá para a gente falar sobre todos os neologismos que a gente vai estar debatendo aqui, né? Você pode, posteriormente, estar acompanhando os nossos cursos. Nós temos um curso de introdução à programação existencial, o próprio Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia tem o curso CIP, que é um curso bem introdutório também, né, que já começa a falar bem desses neologismos, para as pessoas entenderem. Então, acho que aí você já vai ter um ambiente melhor. Agora, se você tiver alguma dúvida, uma coisa mais pontual, você, por gentileza, manda sua dúvida que a gente tenta responder, tá bom? Mais uma pergunta aqui agora do Willy. Não é uma dúvida, mas sim uma comprovação de sincronicidade. No Colégio Invisível da Conscienciometria, uma das questões analisadas nessa quinzena inclui justamente a última diferença. É a questão 1904 da seção Universalidade. Qual é a resolução do conflito humano entre o universalismo, o egocentrismo e o sectarismo? Ok, ele não está perguntando, mas está comentando aqui, né, essa condição. Então, Willy, obrigado. Inclusive, eu quero agradecer ao Willy porque ele tem contribuído conosco, ele mandou a transcrição de alguns áudios de nossas palestras, mandou, inclusive, algumas sugestões para essa apresentação que eu já tinha até utilizado antes, mas a intenção foi muito boa, Willy, viu? Muito obrigado. Então, a gente vai continuar agora. O próximo slide, por favor, Rodolfo. Próximo slide, a gente vai falar de Max ProEx. Na verdade, eu coloquei essas questões, mas antes de responder as questões, eu vou discorrer um pouco aqui para vocês, né? Porque antes de responder essas perguntas, a gente tem que pensar e refletir um pouco mesmo, né? Eu acho que essas questões talvez ajudem a própria Vitória, né,
a estar entendendo um pouco a condição da desvio de proex da própria proex, né? Então é assim, né, gente? Ninguém evolui sozinho, né? E quando a gente está falando de max proex, a gente está se referindo não só à nossa proex individual, né, nossa proex, enquanto como sim, nós, mas vendo essa proex também do ponto de vista coletivo, né? E no caso, a gente também está avaliando, abordando, obviamente, a max proex, né? A gente pode falar que a max proex é, de certa forma, a reunião das várias proex individuais que vão formar a max proex. Então, por isso a gente fala aqui que nós somos peças dentro de um max mecanismo, né? E para a gente poder evoluir, né, de fato, a gente realmente tem que estar acessando as premissas que nós acordamos no nosso curso intermissivo, com os evoluciólogos e tudo mais, né? Aí a gente vai poder partir para a identificação do nosso grupo evolutivo, né? Essa descoberta do grupo evolutivo, muitas vezes, ela vai ser a melhor profilaxia para evitar os desvios de proex e, consequentemente, melim e melex, né? Então, a gente tem, né, nesse contexto, obviamente, uma condição de necessidade de sociabilização, né? A gente tem que pensar que, no caso dos indivíduos, nós somos seres sociais. E a proex, ela se realiza nessa dimensão intrafísica, na vida em sociedade, né, na vida a dois, da dupla evolutiva também, né, no voluntariado, na assistência, no seu trabalho, né, na vida, no dia a dia, né, com o seu vizinho. Em todo momento você está realizando a sua proex, né? A proex, são todos os momentos da nossa existência, né? Se você tem um foco voltado para a execução da sua proex, você não vai perder nenhum momento, nenhum minuto com outra coisa a não ser a execução da sua proex, né? Então é aquela história, né? Está na nossa natureza humana essa busca por cooperação e ajuda mútua, porque de outra maneira também não seria possível a nossa sobrevivência, né? E lógico que isso aí ao longo do tempo foi mudando, né? Hoje em dia as chances de sobrevivência são muito maiores e por mais paradoxal que seja, né? Porque em pleno século XXI a gente está falando aqui, a gente fala muito que a nossa sociedade vive uma época de muito individualismo, hedonismo, né? A busca só do que é prazeroso e a minimização do sofrimento. Isso não está errado. O problema é quando isso chega num ponto que a pessoa só pensa nisso, né? Ela não busca nada mais rentável do ponto de vista evolutivo. Isso, obviamente, vai afetar o pensamento do planeta, é óbvio, né? A sociedade, né, ou no caso a humanidade, construiu uma sociedade que hoje a gente até pode falar numa interdependência, mas de qualquer maneira a gente sempre depende de alguém. Se for pensar só assim, a grosso modo, a gente pode falar que nós dependemos das árvores, das plantas e do processo de fotossíntese, né? Então nessa cadeia toda a gente está ali, né, numa condição evolutiva que dependemos da cooperação de cada um, de um e de outro, né? Obviamente a gente pode também, né, falar em níveis de interdependência, né? A gente pode pensar assim, por exemplo, né, numa tribo indígena, o nível de dependência de uns com os outros é até maior, depende muito mais de uns com os outros do que, por exemplo, da sociedade industrializada, né? Inclusive essa sociedade industrializada ocidental, né, que a gente tem hoje, vamos pensar aqui nesse contexto, ela também tem uma série de problemas, porque a própria sociologia estuda muito os contextos onde certos indivíduos não conseguem viver em sociedade, se isolam, né? Tudo isso é interessante a gente estar lembrando também, né? Agora, eu posso falar também aqui que a gente tem para aquelas pessoas que têm assim, essa certeza íntima da própria proex, estão buscando entender isso, a gente tem que lembrar que a gente vê realmente essa dimensão como um propósito, né? Lógico, depende do seu gabarito, nenhuma proex é igual a outra, né? Ela vai de acordo com o fôlego daquela consciência, né? Com que ela teve, né, condições de estar acessando no curso permissivo dela e do que ela pode acessar agora, né? A gente tem que lembrar que quando a consciência ressoma, ela sofre um restringimento muito grande com relação a própria ressoma, né? A própria condição cultural, a mesologia, né? A maneira como ela foi criada, né? O que ela vai estar lidando ali na formação dos primeiros anos de vida dela, que vão estar refletindo aí na frente, na própria existência dela, né?
O Rodolfo está me avisando que tem uma pergunta aqui, deixa eu perguntar. É a Marta Ramiro, é isso? Não, estou vendo aqui uma pergunta da Marta primeiro. A Marta está falando aqui que está perguntando se existe algum grupo estudando para sociologia. Eu vou falar para a Marta que hoje, eu aqui na PEX estudo para sociologia. Nós temos o Edson Saita, que é um grande amigo meu, que é um cientista social também. A gente já vem conversando. A gente tem uma proposta de criar um núcleo de estudos em parasociologia, mas ainda não está formado, né? Eu até vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E a pergunta da Vitória. Eu vou ler para vocês. Obrigada pela atenção, minha formação em administração. Trabalhei muitos anos com consciências infratoras, entre outros, e sou tenepsista. Estou, nesse momento, com poucas possibilidades de deslocamento de cidades, mas continuo estudando muito. Parabéns pela conferência da Apex. Olha, Vitória, muito obrigado pelas suas palavras, né? Nós agradecemos realmente. De qualquer maneira, eu vejo que se você não tem possibilidade de deslocamento, tudo bem, né? Mas você tem aí, de repente, a possibilidade de acompanhar os cursos da Apex em Porto Alegre e, eventualmente, quando você tiver oportunidade, você venha conhecer aqui a própria Apex, aqui a sede, né? Conhecer nosso trabalho mais de perto. A gente está de portas abertas aí para o que você precisar. Você pode, inclusive, fazer os atendimentos. Nós temos aqui o CAPEX, que são os atendimentos pontuais. Você pode estar agendando isso e 2 proexólogos vão estar conversando com você e te ajudando a tirar algumas dúvidas, né? Algumas questões que você pode trabalhar também. Tá bom? Então, voltando aqui à nossa apresentação, eu estava falando era sobre a questão da nossa assistencialidade, né? E dessa condição de nós termos necessidade de, mesmo com a TACOM, a gente está trabalhando com isso para chegar numa condição de TARES, né? A gente tentar chegar nessa condição e buscar identificar quais são os nossos valores para a gente aprofundar o nosso estudo também na condição da PROEX, né? Da identificação de PROEX, né? Então, eu acho que agora a gente pode passar para nos perguntar, para responder essas perguntas. Eu, na verdade, não vou estar respondendo, eu vou estar fazendo algumas sugestões que vocês podem estar ali, de repente, acrescentando alguma coisa ou colocando para vocês mesmos o que vocês acham, né? Primeiro, tem uma pergunta aqui. A Mariana está falando aqui, olha, você poderia dar exemplo de temas de pesquisa que se enmarcariam na parasociologia? Eu não entendi bem se é enmarcariam, acho que quer dizer marcariam na parasociologia. Olha só, Mariana, a gente chegou agora há pouco a comentar um pouco isso, né? Se você voltar aí depois dos nossos slides, você pode fazer um download da palestra, se você não teve oportunidade de ter ouvido. Eu posso repetir para você um pouco algumas questões. Vou pegar aqui para você, né? Porque a parasociologia, ela de fato, ela está inserida em diversos contextos da nossa vida e sociedade. Então, a gente não quer falar que a parasociologia vai estudar tudo, né? Mas se você pensar que estudo onde tem consciência, há um interesse da parasociologia de estar entendendo aquela condição, né? Então, por exemplo, a gente falou a parasociologia no contexto da dupla evolutiva, né? Na condição também da inversão existencial, porque a gente fala, o inversor, ele ao inverter os valores básicos, pessoais dele, fazendo assistência em primeiro lugar, ele está mudando as regras dessa dimensão, né? Ele está fazendo aquilo que é o contrário esperado de qualquer pessoa, e isso não é fácil. Então, nesse caso, o inversor ele tem como um objeto, né, de análise de estudo da parasociologia. Você pode estudar também a condição da OFIEX, né, que também tem relação com a parasociologia, né, os processos de cultura, né, ou paracultura e tudo mais. Agora, o que se passa? Mais à frente, a gente vai estar falando dos temas de pesquisa da Enciclopédia da Conscienciologia que estão relacionados à parasociologia. E eu acho que ali você vai ter uma visão maior do que está dizendo também, tá? Então, só para a gente aguardar alguns minutos, que a gente vai estar abordando esse tema, e você tendo dúvida, você pode perguntar de novo, que a gente vai tentar clarear. O Loche quer falar aqui agora. Eu vou passar aqui a palavra para o professor Laínio Loche. Só um segundo, então. Loche, é com você a palavra agora. Eu acho que o professor Laínio Loche teve algum problema com o áudio dele, ele não conseguiu fazer a pergunta. Então, mais tarde, a gente tenta retomar a palavra com o professor Laínio Loche.
Tem uma pergunta aqui da Maria do Carmo de Nova Iguaçu que diz: quero muito pertencer ao grupo evolutivo da Conscienciologia. Como diz popularmente, há tempo para tudo. Será que ainda poderia estar inserido no contexto evolutivo? Olha só, Maria do Carmo, obrigado pela sua pergunta. É interessante como você botou aí há tempo para tudo, porque nós tivemos recentemente o lançamento de um livro da professora Dalva Moren, que Sempre é Tempo. A Dalva Moren, ela é uma senhora, ela já tem 75 anos, e ela conseguiu agora, recentemente, lançar um livro dela que conta toda a história de vida dela. Acho que você pode ali ter um pouco de ideia de como ela chegou, né, a conhecer a Conscienciologia, identificar a Conscienciologia, né, como grupo evolutivo, e a partir dali como ela mudou a própria vida dela, né, como a reciclagem como ela fez, né. Agora, eu quero te falar que sim, que você pode estar inserida num contexto evolutivo maior. Agora, obviamente, depende de você estar buscando isso, né. Realmente, quando você tem motivação, tem disponibilidade, está interessada, os amparadores vão estar ajudando você a acessar o seu grupo evolutivo, né? Você, inclusive, estando no Rio de Janeiro, você tem as unidades do Instituto, por exemplo, que podem te dar algum suporte nesse sentido também, né? Então, eu acho que vale a pena você também buscar se informar mais, né, com a questão dos livros, né, da Conscienciologia, né? Eu não sei em que nível você está hoje, mas, por exemplo, existem livros de introdução, como Nossa Evolução, o livro Projeções da Consciência, que são livros que te dão uma visão panorâmica, né? E você, com isso, pode estar ali identificando, né, o que é mais relevante para você, e quem sabe ali você já está se encaminhando para um determinado contexto dentro da Conscienciologia. Tá ok? Agora o Lost está de novo perguntando. Deixa eu passar a palavra para o Lost, então. Só um minutinho. Pronto. Olha só, o Lost, a gente está com um problema aqui, eu acho que não sei se é aí com você, mas não estou ouvindo tua voz. Então, se for o caso, você pode perguntar pelo texto, porque não sei se tem algum delay aqui na transmissão, tá? Enquanto isso, eu vou voltar aqui à nossa apresentação. Tá? Voltando às perguntas, né? Porque essas perguntas são muito interessantes. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu coloquei aqui é de qual grupo evolutivo eu pertenço. Então isso aí você vai responder para você mesmo, né? Eu, como sugestão, eu coloquei aqui para você ver suas afinidades, o seu grupo familiar, o seu grupo karma também, quais são seus interesses, para você ter uma ideia, né? Você pode também ver o que você trabalha, né? Quais são suas aptidões. Tudo isso vai te ajudar na identificação do seu grupo evolutivo, né? E quando a gente fala em grupo evolutivo, no contexto evolutivo da Conscienciologia, você vai ver os valores que nós trabalhamos aqui na Conscienciologia. Você se identifica com eles? Você é investidor, você é reciclante, né? Como que você lida aí com o processo das energias, né? Como é que é o desassédio? Isso aí são perguntas que a gente pode inserir nessa pergunta também. A outra pergunta é qual a minha paraprocedência? Então, nessa questão do grupo evolutivo, é muito importante a gente tentar responder essa questão, né? Agora, obviamente, isso não é simples, né? Mas com o tempo e o acúmulo de experiências, a pessoa pode começar a ter um vislumbre cada vez mais claro da sua real procedência, que é o local onde ela deve retomar após o descarte desse corpo biológico. Sendo ela completista ou não, ela vai fazer um balanço com o evoluciólogo, ponderar o que tem que ser ponderado, né, discutido, e planejar a próxima existência dela, né? Quem sabe ela vai aí acessar um novo curso intensivo, ela vai redefinir algumas diretrizes e vai continuar, né, nesse contexto da evolução pessoal. Agora a terceira pergunta, a terceira questão que eu coloquei é qual o nível da Max ProEx que meu grupo evolutivo está realizando? Eu coloquei essa questão pensando claramente na CCCI, porém a gente tem que pensar assim, estar aqui na CCCI, né, na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, não significa que a pessoa já realizou ou está realizando a ProEx pessoal. A gente tem que ver o sábado do trabalho que ela está realizando, né, a própria ficha evolutiva dela também. Né, aquela história, né, a pessoa pode conviver lá de um serenão e nem se dar conta disso. Então, a gente saber sobre multidimensionalidade é uma coisa, agora vivenciar, né, com teática, com verbação é outra completamente diferente, né? Às vezes a gente tem problemas de adaptação com o grupo, né? E a gente tem que saber interagir com as pessoas de maneira sadia.
essas questões vão impactar claramente a parapsicologia, porque se a pessoa não se adapta ao grupo dela, ela vai estar, de certa forma, afetando o grupo evolutivo, né? Então, você veio aqui para essa dimensão para fazer um trabalho com 100 pessoas, vamos supor, e você não veio, e o outro não veio, daqui a pouco o grupo que tinha que ter 100, só tem 30 pessoas. Então, os 30 que chegaram, eles vão ter um trabalho quase que dobrado para dar conta daquele que faltou, né? Então, a responsabilidade, ela é muito importante, ela é muito séria, né? Então, aí, eu puxo essa última questão, que é qual é o seu papel na Max ProEx, né? E aí, se vocês tiverem algum ponto que vocês podem falar, né? Estou brincando, mas o que se passa? Nós não recebemos nenhum manual de instruções da nossa ProEx quando nós já somamos, né? E esse restringimento realmente ele atua como uma espécie de jaula na consciência. Agora, o que acontece? A gente tem ferramentas para sair desse restringimento. Por exemplo, com a questão da projeção da consciência, né? Você pode desfrutar de um pouco mais de liberdade. A questão, de fato, é você tentar acessar as ideias mais avançadas, né? Recuperação de contos, né? Dessas ideias mais avançadas da sua ProEx, essas diretrizes da sua ProEx, né? Essa descoberta, né? Desse seu papel, essa dimensão vai te ajudar a identificar a sua ProEx, né? Eu acho que se você está aqui nessa palestra, por exemplo, né, tá interessado em saber o que está acontecendo nesse contexto, é porque você tem afinidade com isso e é uma questão de você estar se esforçando, estar buscando mais, estar aprofundando a sua autopesquisa, né? E aqui na Conscienciologia nós temos várias ferramentas, nós temos hoje diversas ICs, né, instituições conscienciocêntricas, que você pode estar trabalhando nessa identificação. Inclusive a Apex tem um curso de identificação de diretrizes da ProEx, que a pessoa pode estar fazendo ali no contexto de ela estar realmente buscando identificar quais são esses pormenores. Mas ela também pode estar fazendo uns cursos de conscienciometria da Conscius, né? Ela pode estar fazendo os cursos da reaprendência, né? Então aí a pessoa vai realmente buscar a identificação e a Apex, nesse caso, ela entra para ajudar a pessoa, né, a ela identificar essa condição, né? Então, eu vou passar agora o próximo slide, por gentileza, Rodolfo. Eu vou falar um pouquinho da Enciclopédia da Conscienciologia, que eu acho que interessa muita gente aí com relação aos temas da própria Parapsicologia, né? Eu acho que é interessante a gente colocar isso aqui, porque hoje aqui em Foz do Iguaçu nós temos, acredito eu, mais de 550 pessoas que vieram a Foz para se somar, né, ao trabalho da Enciclopédia, né, que é coordenada pelo professor Valdo Vieira. Então esse projeto, da enciclopédia, ele impacta toda a nossa comunidade conscienciológica, né? Então, esse projeto ele tem relação direta com a nossa Max ProEx grupal e, portanto, ele interessa muito nos estudos da parapsicologia, né? Inclusive, eu acredito que todos sabem, mas eu vou deixar aqui, tem no próprio slide aí o endereço da tertúlia, porque é possível acompanhar os debates da enciclopédia, né, através das tertúlias que acontecem diariamente lá no CAEC, né? As tertúlias acontecem de 12h30 a 14h30 e o endereço que vocês podem acessar é www.tertuliaconscienciologia.org. Agora o professor Laino Losch conseguiu fazer a pergunta dele. Eu recebi aqui, eu vou ler para vocês. Um dos temas da sociologia é o estudo da organização social, família, estratificação social, comunidades. Como você vê a organização parasocial? Então, respondendo à pergunta do professor Laino Losch, o que se passa? Quando a gente está falando de parasocial, a gente já está falando de parasociologia, né? A sociologia, de fato, ela tem um interesse muito forte na condição familiar. Então, pega a sociedade brasileira e vamos estudar a família brasileira, a estratificação social. E como é que é? É classe média, classe C? Hoje nós temos classe B, C, D, né? Houve uma necessidade de criação de mais substratos aí na condição social, né? Agora, com relação à organização parasocial, o que primeiro me vem aqui, eu acho que é a questão dos níveis evolutivos, né? Então, a organização parasocial, você tem que pensar, eu acredito que tudo tenha um lugar, vamos dizer assim, digamos assim, determinado, né? Então você tem a consciência que ela está numa condição, por exemplo, de
de paracomatose, ela pode ter uma outra consciência no nível de pré-serenão, você tem uma outra condição da consciência que está no nível de dispersidade, por exemplo, né? Eu acho que quando a parapsicologia ela entra para estudar isso, ela vai ter vamos dizer, uma abordagem, vamos dizer assim, para tentar situar, né, essa organização de acordo com o nível evolutivo, né? Então, a gente vai falar também, obviamente, das comunexes, né? Então, um comportamento, por exemplo, que nós temos aqui hoje, vamos pensar assim, até um próprio idiotismo cultural, que hoje a gente vê aqui numa sociedade intrafísica, ele tem lá a sua raiz extrafísica, daquela dimensão, daquela comunex, que aquela consciex, ela é de lá, é procedente no caso, né? A raiz no caso, né? Daquela consciência, né? Então eu penso que, não sei se respondi exatamente o que qual era a sua dúvida, mas eu acho que em termos de parasociabilidade, a gente pode pegar por esse lado. Eu vou correr um pouquinho aqui, porque o nosso tempo está um pouco escasso, já avisaram aqui que tem mais 5 minutos. Então, voltando aqui a falar na condição da enciclopédia da Conscienciologia, eu trouxe alguns verbetes para a gente estar pensando como temas de pesquisa mesmo, né, da parapsicologia junto à enciclopédia. Então, por exemplo, o primeiro que eu coloquei, o aulicismo, que é uma tematologia nosográfica. Para quem não sabe, o aulicismo é aquela condição da consciência que é submissa, ou genuflexa perante a questão do poder, né? Então, como eu falei anteriormente, a parapsicologia ela tem interesse em estudar as relações de poder que existem entre as consciências. Um outro é o brainwashing, que é um tema nosográfico também, que é, em poucas palavras falando, é a condição da máquina de lavagem cerebral política imposta pelos Estados Unidos, que não só através de Hollywood, obviamente, mas através das políticas econômicas. Se a gente pensar agora em Cuba, é um exemplo claro disso, né? Eles querem punir o Fidel Castro, o ditador, mas eles punem a sociedade. Isso está totalmente errado. E espera-se, né, inclusive, que o Obama melhore essa condição com Cuba, né? Vamos torcer para ver o que acontece. O outro é o idiotismo cultural, que é uma tematologia nosográfica, a gente já falou um pouco. A gente pode clarear aqui e falar que o idiotismo cultural é aquele traço ou procedimento, ou aquele conjunto de comportamentos que são regressivos, né? Que são arcaicos, mas que se manifestam nos grupos sociais e na sociedade de modo geral. A gente depois pode fazer uma apresentação só sobre o idiotismo cultural, porque tem muita coisa interessante para se ver, e uma coisa que é interessante é que a gente pode aplicar a técnica do cosmograma para estar fazendo as abordagens nesse caso do idiotismo cultural, né? Na enciclopédia do verbete já é bem claro, dá para a gente também estar abordando esse assunto. O outro é a questão do para-arrastão, que é também um tema nosográfico. Para-arrastão é aquela condição de consciências que se reúnem, né, energívoras, que se reúnem para fazer vampirização, geralmente em eventos intrafísicos, né, onde se reúne muita gente. Então a gente pode pensar aí nas festas de carnaval, o Oktoberfest, jogos de futebol, são ambientes que têm uma carga energética mais densa, né? A gente recomenda que você sempre faça evento no lugar que você vai. Em determinados lugares não vale nem a pena você entrar, né? Vale a pena pensar antes e ver se vale a pena. Um outro tema relacionado à parapsicologia e à enciclopédia, que é bem interessante, é a questão do direito minoritário, que é aquela condição da representação das minorias, né? Que elas tenham seus direitos respeitados perante a sociedade, né? Isso também é interessante para a gente estar avaliando. O outro é a questão da paretologia, né? Tematologia neutra. A paretologia é o estudo, exatamente o estudo dos comportamentos das consciex, né? Dos modos extrafísicos da consciex. Na hora eu pensei nisso, quando eu li sobre isso, eu escrevendo, eu pensei, poxa, como deve ser o paracomportamento do serenão, né? Projetado? Deve ser interessante, será que ele se mexe muito, será que não? Não sei. Como é que deve ser a questão das energias, né? A gente pode tentar acessar um serenão e ver como ele funciona. O outro que a gente fala é o processo da paraculturação, que é uma tematologia homeostática, né? Nesse caso aqui, a gente está falando da paraculturação, que é a mudança da cultura emergente
por parte da consim, que se manifesta numa dimensão extrafísica mais evoluída. Ou seja, é quando você faz uma projeção consciente, você acessa uma dimensão determinada, que tem um nível de consciencialidade muito maior que o seu, e aquilo te dá um impacto, e você muda seus valores, você acessa um outro patamar dentro da sua condição evolutiva, né? E por último, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o processo do coabitante, que é uma metodologia neutra, que é aquele caso da consim ou consciex, que convive, né, junto a outras consciências, seja no mesmo local, mesma dimensão. Pode ser de modo consciente ou inconsciente, né? Isso acontece muito mais do que a gente imagina, né? Então são as nossas companhias, né? E como é que são essas companhias? A gente tem que pensar sempre que você está trabalhando com essa energia, está sempre checando isso. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, o Willy está fazendo uma pergunta. Não, desculpa, é o Losh. O Losh fazendo uma pergunta, é isso? Não, tem um Willy aqui, olha só. Algum pesquisador... Deixa eu ver aqui, desculpa. Algum pesquisador da parasociologia vem estudando a comunicabilidade informal nos grupos? Ou esse tema não se encaixa na parasociologia? Pergunto porque quero desenvolver informalidade na comunicação. Willy, vou te falar o seguinte, a própria parasociologia estuda todos esses contextos onde você tenha alguma manifestação de consciências. Então, eu não tenho aqui para te falar nenhum grupo que faça estudo dessa condição da informalidade, mas se você pegar pelo lado sociológico, em primeiro lugar, começar a estudar, por exemplo, desde gírias, formas de manifestação, né, e tudo mais que envolve a relação entre as consciências, você fatalmente ou possivelmente vai chegar na condição de transportar isso para o lado da parasociologia, né? Então, como eu falei agora há pouco, na condição da paretologia, por exemplo, né, você vai estudar, a etologia, ela estuda o nosso comportamento, né, como nós manifestamos nessa dimensão. A paretologia vai estudar o comportamento das consciências. Então, por aí você talvez possa ter uma ideia de como você pode estudar isso também, tá? Agora, realmente, questão de comunicabilidade e informalidade, eu não tenho aqui nenhum grupo que eu saiba que estude isso no momento, tá ok? O Losh está falando aqui, é isso? Deixa eu ver aqui, então. O Losh quer fazer a pergunta aqui na voz. Deixa eu passar a voz para o professor Lênin. Losh, vamos tentar mais uma vez, né? Ver se a gente consegue. Só um minutinho, por favor. Passar a voz para o professor Lênin. Losh, vamos tentar mais uma vez, né? Ver se a gente consegue. Só um minutinho. Catalano, está ouvindo? Ok, Catalano, dá para ouvir? Bom, primeiramente, Catalano, parabéns aí pela palestra. Eu acho que o tema é bastante abrangente e há muito interesse, algumas pessoas aí já se manifestaram. Vale a pena reforçar a questão do núcleo de estudos de proexologia e parasociologia que você e o próprio Saita estão começando a constituir, e outras pessoas que têm interesse entrar em contato com você. Eu acho que agora, até aproveitar mesmo, quem entre os participantes dessa web conference, já mandar um e-mail para você aí, passar o e-mail para começarem a conversar. Vale a pena a gente aproveitar essa oportunidade. Mas dentro daquela questão que eu fiz anteriormente pelo chat, da organização parasocial, a gente pode fazer algumas correlações também com o Comunex, com as para-instituições, e muito bem colocado por você a questão fazendo um paralelo de estratificação social, seriam os níveis evolutivos, né? Grupos de evoluciólogos, grupos de despertos, e aí entra os colégios invisíveis. Então tem alguns problemas de pesquisa assim, bastante atrativos. E eu queria aproveitar então para fazer uma outra questão, é saber, na sua opinião, quais seriam os fenômenos parapsíquicos mais afins ou mais necessários para o parasociólogo. Quer dizer, a pessoa, o pesquisador que vai fazer a pesquisa dentro da parasociologia, quais seriam os fenômenos que serviriam de uma ferramenta mais apropriada? Como, por exemplo, do parahistoriador, que a gente tem a retrocognição. Você vê alguma coisa nesse sentido? Olha, voltando aqui então, Losh, obrigado pelas suas palavras e pela sua pergunta também.
Olha, com relação à parasociologia, a gente pode refletir da seguinte maneira. Realmente, né, só voltando aqui um pouco, o para-historiador, ele tem a retrocognição como um mecanismo, uma ferramenta que ele pode estar utilizando para acessar certas informações e com isso ele está elaborando, né, suas questões. Eu acredito que, de qualquer maneira, que essa cognição ela seja válida para qualquer pesquisador, né? Obviamente no caso do para-história, porque realmente é uma ferramenta mais assim evidente, né? Agora, com relação ao para-sociólogo, eu penso que a principal questão que o para-sociólogo deve trabalhar enquanto fenômeno é o processo da projeção lúcida. Por quê? Como ele vai estudar uma sociex, uma sociedade extrafísica, se ele não teve contato com ela? Como ele vai interagir, por exemplo, com o evoluciólogo, se o evoluciólogo é o max planejador, né, o maior planejador da ProEx, se ele não teve um contato com o evoluciólogo? Então, eu penso que a projeção, dentre outras questões, seria aí uma ferramenta das mais valiosas para o parasociólogo estar abordando, né? Lógico que a gente pode falar também das análises de mental soma, a pessoa trabalhar com a auto-organização, né, e tudo mais, mas enquanto fenômeno eu penso que a projeção lúcida seja a ferramenta mais adequada. Não sei se eu te respondi, mas a gente pode inclusive discutir isso, né, e quem sabe a gente está melhorando essa condição toda. Eu queria aproveitar e falar também aí, porque a gente está se caminhando para o final da nossa apresentação, e antes de eu terminar, eu quero deixar aí aberto para mais perguntas, né? E eu vou falar um pouquinho antes de fechar do balanço, porque eu sei que teve pessoas que entraram depois, e aí a gente vai falar vai concluir a apresentação. Pedi o Rodolfo para colocar no próximo slide, por gentileza. No próximo, Rodolfo. Ficou fora de ordem esse slide, né? Eu coloquei o slide do balanço, né, para a gente estar divulgando mais uma vez, né, a nossa atividade aqui em Foz do Iguaçu durante o Carnaval. É uma atividade que realmente ela é imperdível do ponto de vista do estudo da ProEx, né, ProEx individual e grupal. Por ser no Carnaval, a gente acredita que as pessoas têm mais facilidade de estar vindo. Quem puder vir antes e ficar mais tempo, vai ter oportunidade também de fazer outras atividades. Por exemplo, o curso Retrocognições do professor Né Alegrete, o próprio complementário com a temática da ProExologia. Nós teremos também o segundo encontro dos colégios invisíveis da Conscienciologia, né, como o senhor Loche falou, a questão agora há pouco da para-organização. Nós vamos ter também a qualificação docente da reaprendência, né? E, além de tudo, as pessoas podem estar aqui todos os dias assistindo as questões do professor Valdo Vieira, que acontecem aqui do lado, no CAEC, né? E elas são gratuitas, acontecem todos os dias de 12h30 a 14h30. Então, aí fica aí o convite a todos. Vocês podem entrar no nosso site para ver as informações que tem em relação ao balanço, contato preços, hospedagens, né? A gente também tem indicações de hotéis, de preços de passagem aéreas e tudo mais. Então, vocês podem entrar em contato para a gente estar ajudando vocês. Agora eu vou pedir para o Rodolfo voltar, né, o outro slide, como ficou fora de ordem. Essas considerações finais, eu só quero falar que foi realmente um grande privilégio estar falando aqui com vocês esse tema. Eu sinto que a gente poderia extrapolar aqui, falar muito mais coisas, mas para uma palestra até certo ponto introdutória do tema, eu penso que deu para a gente ter uma ideia mais ou menos assim do que é a parasociologia, né? Eu quero aproveitar, como o professor Norte comentou, falar que quem tiver interesse em estar avançando nos estudos da parasociologia, nós vamos estar criando um núcleo de proexologia e parasociologia aqui na Apex, e as pessoas podem mandar e-mail, né? Mais à frente eu vou divulgar o e-mail aqui da Apex, né, nossos telefones de contato, e a gente pode estar discutindo isso daí, né? A gente tem agora mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Mariana Nieto está falando aqui. Parabéns pela conferência, Eduardo. Infelizmente tenho que ir embora. Eu sou parte do Colégio Livre da Conviviologia e acho que seria interessante trabalhar em parceria com o futuro grupo de estudo da Parasociologia. Olha, Mariana, com certeza absoluta. Isso daí a gente falar absoluta é meio bem relativo, né? Mas enfim,
a gente pode trabalhar em muitos aspectos com relação a isso, sim, né? A gente teria que conversar melhor para amadurecer algumas coisas. Se você tiver oportunidade de estar aqui em Foz do Iguaçu durante o balanço, né, a gente pode estar conversando, né? Eu sei que o Edson Sete de São Paulo vai estar aqui durante o balanço também. A gente já conversou um pouco, né, de estar se reunindo para já começar a elaborar algumas diretrizes, né, algumas questões que a gente tem como meta estar estudando, né? Isso ainda está na semente, vamos dizer assim, mas possivelmente a gente já vai ter alguma coisa depois desse balanço, né? Então fica aí o convite para vocês. O Willi está perguntando aqui o seguinte: o grupo de estudo da Parasociologia não poderia fazer parte do Colégio Visível da Parasociologia? Olha, Willi, a gente teria que parar um pouco para pensar sobre isso. Eu realmente não cheguei a pensar nesse contexto. É possível, talvez, né? Não vamos descartar nada agora, mas como a gente ainda está no processo de formação desse grupo, é melhor a gente primeiro avaliar se realmente é viável mesmo, né? Mas tudo é possível, né? A gente tem que esperar um pouco para ver. De qualquer maneira, eu penso que dentro desse estudo de parasociologia, é interessante a gente ter um grupo que, digamos assim, tenha uma atuação bem concreta. O Colégio Visível, ele tem uma condição diferenciada, eu acho. Mas a gente tem que ver, eu não posso te afirmar nada agora, nesse momento, tá bom? A Marta: a seu ver, qual a principal reciclagem necessária aos grupos sociais? Olha, Marta, é uma pergunta muito boa, mas essa pergunta eu acho que daria uma outra palestra, viu? Mas eu vou te falar o seguinte: eu acho que, por exemplo, a gente falou ainda há pouco aí na questão da consciencioterapia, né? A gente pode falar de consciencioterapia grupal, por exemplo, né, de grupos, é uma possibilidade. Agora, o que eu acho mais sério, quando a gente fala do ponto de vista sociológico e parasociológico, eu acho que o processo da educação é a coisa mais séria com relação a essa reciclagem. Porque se a gente for ver os valores, né, que as pessoas têm, né, mesmo enquanto grupo, né, a gente vê que às vezes há muita disparidade, né? Lógico, né, se você pensar no grupo da conscienciologia, o grupo evolutivo que está buscando evolução, aí a gente já chega no outro nível de detalhismo, né, de aprofundamento também, né? Eu acho que a educação, a auto-heteroeducação, né, o esclarecimento, né, e eu acho que a consciencioterapia pode ser uma ferramenta muito interessante para que a gente possa estar abordando esse tema também. Tá ok? Vamos ver aqui, parece que meu tempo está esgotado. Eu quero só, então, falar mais aqui um pouquinho para vocês o seguinte, né, que a gente realmente está motivado a agregar as pessoas interessadas em estudar parasociologia, né, e proexologia, né? Nós vamos criar esse núcleo aqui na Apex. Eu espero também que tenha ficado clara as relações que há entre a parasociologia, né, a própria sociologia, a Proex, a Max Proex. Eu não sei se eu fui assim, não sei se eu, como eu disse, né, falei muito rápido, usei muito neologismo, eu tentei clarear ao máximo para não ficar uma coisa muito complexa, mas às vezes é inevitável você usar neologismo, porque senão você perde um pouco daquela essência, né, que a ciência exige, né? Mas de qualquer maneira, quem tiver aí interesse em conversar comigo aí, pode mandar e-mail. Eu pedi para o Rodolfo passar o último slide, que nós temos ali os telefones da Apex, do CAEC e o nosso e-mail de contato. O telefone da Apex, inclusive eu vou falar isso, né? A Apex vai estar mudando lá para o CAEC e esse telefone será desativado, mas nosso telefone vai ser o mesmo telefone do CAEC. O nosso e-mail continua funcionando, então vocês podem estar aí nos acessando, né, conversando e tudo mais, tá bom? Eu acho mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver, é mais uma pergunta, Rodolfo? Não, não tem mais nenhuma pergunta não. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela atenção, né, pelas energias, por toda aí pela presença de todos. Essa foi a nossa primeira palestra, né, desse ano, então eu quero desejar a todos aí um feliz 2009, né, votos de complexos, e que a gente se encontre brevemente em outra atividade como essa, né, ou pessoalmente também, aqui em alguma outra atividade da Apex, né, nossos cursos e atividades, e que, enfim, né, que todos possam identificar as suas
suas PROECs respectivas, suas diretrizes das suas PROECs, ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.